por exemplo, meu computador deu problema, aí eu estava no celular, aí eu pedia para algum aluno, não necessariamente eu preciso ser a pessoa que criou o link para poder gravar as aulas, e aqui para mim também não aparece. Então, deve ser realmente um problema na plataforma, né? Professor, com certeza é na plataforma, porque quando Pois deu é. problema, eu tentei, o Andrei tentou, o Andrei é um Sim. aluno também, que tem uma expertise muito legal. Uhum. A Rose, todo mundo tentou. Aí eu abri o chamado, porque é na plataforma. Sim, sim, sim. Entendeu? Sim. Não, tranquilo. Vamos Mas ver aí como que vai solucionar. o Jefferson vai resolver aí o problema. E Jefferson, grande Jefferson. Bom, então vamos lá. Então eu vou começar. Antes de eu compartilhar a tela aqui, Neuza, eu não sei se você chegou a ver, mas eu já te mandei o plano de aula, já mandei o PPT de hoje e o de semana passada. Acho que mandei todos, agora não me recordo. Se eu não tiver mandado, enfim, eu mando na sequência, mas já te mandei o plano de aula e aquilo, o material todo que eu estava devendo. Eu estava explicando para a Neuza, pessoal, que eu tinha um planejamento feito em mente. Boa noite, Márcia. Mas aí, quando na nossa primeira aula, e esse primeiro encontro ele serve bastante para isso, né? Então, quando eu entendi o perfil da turma, eu fiz algumas alterações que eu julguei necessárias para tirei algumas coisas, incluí outras, para que ficasse mais interessante, tá? Então, assim, no nosso primeiro encontro de semana passada, a minha proposta era trazer assim, trazer para vocês um grande overview sobre sobre esse mundo, digamos assim, né, dos meios de hospedagem. E para nossa felicidade, muitos alunos da turma já são bem integrados com já atuam, né, no mercado de hotelaria, enfim, em cargos de gestão, então acabaram compartilhando com a gente bastante informação, houve uma grande troca de ideias, bem interessante para o objetivo que eu havia estabelecido para aquele primeiro encontro, e, em consequência disso, eu norteei esses próximos 3 encontros que nós vamos ter. E eu lembro também que naquela primeira aula, o pessoal, porque, pelo que eu entendi, tem um pessoal que tem uma ênfase em hotelaria e um pessoal que tem uma ênfase em turismo, né? E eu percebi não sei se a palavra certa seria uma angústia, uma ansiedade pertinente do pessoal que tem ênfase em turismo em relação a conteúdos específicos para quem estuda turismo. Mas eu queria chamar a atenção de vocês que, por mais que essa disciplina ela tenha uma pegada mais de hotelaria, mas são informações que são importantes para você entender como funciona o mercado de hotelaria e, consequentemente, melhorar a sua atuação no mercado de turismo, apesar de eu achar que não existe diferença entre esses dois mercados, estão todos no mesmo guarda-chuva, né? Diga, Úrsula. Eu acho que não foi bem isso não, Gustavo. Lógico que o assunto interessa para todo mundo, mas acho que houve um excesso de casos particulares que deixou a gente voando, porque a gente que não é da área, sim, a gente não, eu acho que a matéria tem que ser dada, mas os casos particulares deveriam ser comentados particularmente ou de uma forma mais curta, né? Sim. E quem não entende nada da área fica voando. Não, então, aí essas respostas, digamos assim, não necessariamente as explicações, mas a parte mais técnica que é interessante para toda a turma é exatamente o que eu vou abordar hoje, para a gente dar continuidade. Era importante para mim esses insumos que foram gerados na primeira aula, exatamente para eu saber, assim, por exemplo, com o perfil dessa turma, eu já dei aula para turmas nesse curso que eu precisava, por exemplo, explicar como funciona um check-in numa recepção. Mas pelo perfil dessa turma, eu acho que a gente não precisa entrar em algo tão básico e tão inicial. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu concordo que nós chegamos, de repente, Não, Valdelino, não fica quieto, não. Pode falar, por favor. Claro que a gente, em alguns momentos, chegou num perfil de discussão, de um nível de gestão até, digamos assim,
um pouco elevado de hotelaria, mas para mim foi um insumo interessante para eu saber de que forma eu consigo conduzir isso atendendo às expectativas de todos, tá? Então, eu só queria fazer essa introdução, e é importante que vocês entendam, e eu vou falar isso de uma forma mais detalhada ao longo dessa aula de hoje, que para o profissional, por acaso eu sou formado em turismo, né? Eu não sou formado em hotelaria, minha formação é turismo, sou turismólogo. Mas alguns aspectos da hotelaria, talvez vocês conhecendo, talvez não, tenho certeza que vocês conhecendo, porque é algo que não é tão assim de conhecimento comum, facilite a tomada de decisões de vocês em relação a esse contato com a hotelaria. Mas, enfim, não vou fazer spoiler, não. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Só para fechar, mas quem é formado em turismo também fez a parte de hotelaria, então o básico a gente tem, com certeza. Não, sim, quando eu fiz o curso... Vai ser bem legal para todo mundo, com Inclusive, certeza. quando eu fiz o curso, até metade do curso era junto, depois que separava, né? Isso. Acho que hoje não é mais assim. Mas vamos lá. Mas, como eu disse, para mim são... Eu particularmente não vejo diferença entre as duas áreas. Estão ali... onde eu trabalho lá no Senac, inclusive, está tudo dentro do mesmo guarda-chuva. Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, então na semana passada, eu terminei... Nós paramos exatamente... Cadê? Nesse slide aqui. Quando a gente fala em setores operacionais de um hotel, quando a gente fala gestão de operações, né? O que é a operação na hotelaria? A hotelaria, um hotel, um meio de hospedagem, ele divide-se em setores operacionais, setores comerciais e setores financeiros, basicamente, na sua grande maioria. Tá? Então, o nosso foco são os setores operacionais, que são front office, ou a recepção, a governança e a parte de alimentos e bebidas. Conforme eu falei, eu não faz sentido, até porque a gente está falando de um curso de pós-graduação, não faz sentido eu explicar para vocês, ou mostrar para vocês como funciona em toda a sua dimensão, até porque nós precisaríamos de mais aulas, né? Com todas as suas complexidades, o setor de front office, o setor de governança ou o setor de alimentos e bebidas. Mas eu acho que é importante trazer para vocês alguns aspectos peculiares desses setores para que vocês consigam, conforme é o objetivo... Oi, alguém quer falar? Bom, conforme é o objetivo dessa disciplina, trazer um bom serviço, né? Ter um serviço de excelência nesse sentido, e também que seja algo rentável, que traga rentabilidade para o meio de hospedagem, ou para que eu consiga, no momento em que eu estou interagindo com esse tipo de serviço, eu consiga entender o que é um serviço bom, o que é um serviço ruim, ou se aquele serviço vale o que está me sendo cobrado, ou quais sugestões eu posso dar para que aquele serviço atenda às expectativas e às necessidades dos meus clientes. Então, quando nós falamos de front office ou recepção, basicamente, o que é trabalhado, né, são técnicas de recepção, reservas, concierge, telefonia e portaria social. Só para ficar claro para todo mundo. Recepção, é claro, acredito que todo mundo saiba o que é, né? Aquele profissional que faz a entrada e a saída dos hóspedes, e reservas, a mesma coisa. Alguém não sabe qual é o papel do concierge? É uma pergunta. Se alguém não souber qual é o papel do concierge, eu preciso que me fale. Bom. Eu acho que é a pessoa que faz serviços personalizados para alguns hóspedes, né? Ele tem conhecimento do... A Regi colocou no chat que não sabe, professor, acho que ela está sem microfone. Ok. Obrigado. Por favor,
quando eu estou com o PowerPoint aberto, eu não consigo ver. Então, se tiverem situações assim, me avisem, por gentileza. Beleza. Tá? Então, o concierge, quem foi que falou agora, que deu uma explicação, que faz... Úrsula. Úrsula. Então, Úrsula, o concierge, ele é um... A definição não é exatamente essa, mas para facilitar o entendimento de todos, o concierge ele é uma figura que o objetivo dele é facilitar a estada do hóspede e atender o hóspede às suas necessidades durante a sua estada. Tá? Então, o concierge é aquela pessoa que o hóspede tem uma dúvida em relação aos atrativos da cidade, o concierge ele faz um atendimento específico explicando sobre esses atrativos. As pessoas costumam dizer que o concierge sempre tem acesso aos melhores lugares nos shows, às melhores tarifas. Então, ele é uma pessoa... Felizmente, esse serviço é um serviço que ele vem voltando para os hotéis. Durante um tempo, a hotelaria enxergou o concierge como um custo. Aí falava-se muito em recepção, a recepção assumir papéis do concierge, mas felizmente entenderam que é necessário ter uma pessoa específica para isso. Alguns hotéis, inclusive, adotaram uma forma de operacionalizar em que quando você faz check-in e check-out, a sua entrada e a sua saída, você trata na recepção. Qualquer outro serviço ou qualquer outra informação que você queira, durante o período em que você está hospedado, o concierge é quem lida com isso. Em alguns hotéis, inclusive, o concierge tem um balcão separado. Aliás, eu recomendo fortemente que isso aconteça. O concierge ele tem um espaço separado de atendimento. Alguns concierges, esse atendimento é feito numa cadeira, com uma mesa, diferente do balcão de recepção, que é em pé. O balcão de recepção, você é atendido em pé, é exatamente para que seja algo rápido. Só que o trabalho do concierge é exatamente o oposto. Ele está aí para escutar o hóspede, dar um atendimento efetivamente a esse hóspede. Tá? Então, alguns hotéis, além do concierge, você tem o guest relations, que é quem cuida. Enfim, eu não vou entrar nesse detalhamento de operações, mas é importante que vocês conheçam essa figura do concierge, porque quando um hotel ele tem um sistema de recepção e também de concierge, ele já dá sinais de que tem um serviço diferenciado em relação a outros hotéis que tenham somente a recepção. Porque, pensa, o recepcionista está preocupado em fazer check-in, fazer check-out, em alguns casos, cuidar de reservas também, e também prestar um atendimento para outras necessidades que o hóspede tem. Então, acaba ele lá te atendendo, você quer tirar uma dúvida, sei lá, qual o ônibus que eu pego para ir de Copacabana para o estádio do Maracanã, qual é o melhor meio de transporte, e uma fila de gente querendo fazer check-in. Então, acaba que não tem um atendimento mais personalizado, digamos assim. Tá? Bom, telefonia e portaria social, uma outra atribuição do front office como eu já falei, realizar procedimentos de check-in e check-out. Check-in quando o hóspede entra no hotel, check-out quando ele sai. Alocar o hóspede em unidades habitacionais de forma estratégica, visando a viabilidade operacional e a rentabilidade do negócio. O que isso quer dizer? Existe toda uma ciência, e o pessoal que já atua em hotelaria, acredito que vai concordar com o que eu vou falar, por exemplo, o hóspede chega. É uma pergunta que parece meio simples, mas dependendo da sua operação é bastante complexa. Sei lá, o meu hotel tem 300 unidades habitacionais, 300 quartos. Eu cheguei agora, em qual quarto eu vou colocar? Precisa ter como é que eu posso dizer? Um modelo ou Nossa, me fugiu a palavra. Eu preciso ter o recepcionista ou a pessoa que aloca, ou que define em qual quarto aquele hóspede vai entrar, ele precisa ter um direcionamento em relação à escolha desse quarto.
E por que eu coloco aqui de forma estratégica? Porque em alguns hotéis você tem diferentes categorias de quarto. Então pode acontecer de eu estar fazendo reservas numa categoria, aquela categoria acabar e eu só ter disponibilidade em outra, e aí eu acabo tendo que vender um quarto um quarto standard, por exemplo, e por não ter mais quarto standard, eu precisar acomodá-lo num luxo. Alguém? Overbooking de categoria, que a gente chama. Oi, Gustavo. Oi? Oi, posso falar? Deve? É que isso aí o sistema faz para gente, o total de categoria vendida e o que está disponível para gente. O que a gente faz é escolher, vamos supor, o número do apartamento daquela categoria, se vai ser de frente ou de fundos, né? Se o hotel não já faz isso no sistema, entendeu? O standard de frente de fundos está na mesma categoria e você que escolhe na recepção na hora. E vamos supor, ser uma família, são 2 apartamentos, aí a gente procura os 2 apartamentos um do lado do outro, no mesmo andar, né? Mas isso o sistema faz para a gente, essa escolha, né? O que a gente vai fazer ali é só ver, de repente, o pré-bloqueio, quando se chega na recepção, normalmente quem faz isso é o turno da tarde, porque o turno da manhã está mais preocupado em fazer o check-out, e o turno da tarde, quando chega, vai verificar as reservas que tem, o valor das diárias por categoria e dar os melhores apartamentos daquela categoria para as maiores diárias. Entendeu? Tá. Eu vou te fazer uma pergunta, então. Eu concordo com o que você está falando, mas talvez eu não tenha sido assertivo na colocação que eu fiz, tá? Digamos que eu tenha um hotel, tá? Que eu tenho 100 unidades habitacionais, tá? Eu tenho 100 unidades habitacionais e eu tenho 10 unidades por andar, ok? Dividido da seguinte forma: do 101 ao 110, do 201 ao 210, do 301 a 310 e assim sucessivamente, tá? Num determinado dia, eu tenho, não tem diferença de categoria. Todos eles, as 100 unidades habitacionais, todos eles são standard. Não tem diferença de luxo, tal, tudo igual, tá? A única diferença seria o andar. O andar e a vista. A única diferença... Não, esquece vista. A única diferença seria o andar, tá? Se eu tenho... Aí, digamos que eu recebi, para um determinado dia, reservas para uma solicitação de reservas aleatórias, tá? Que totalizavam a ocupação de 20 quartos. Como você distribuiria esses 20 quartos? Depende da solicitação da reserva. Vamos supor, se é um grupo e pediu para o grupo ser dividido, vou mudar né, minha em tantos pergunta. andares. Vou mudar minha pergunta. Minha pergunta. Digamos que sejam 20 reservas, como eu disse, individuais, não tem solicitação nenhuma. 20, você puxou lá, olhou no seu sistema, tem lá 20 reservas. Como você distribuiria essas 20 reservas pelas suas 100 unidades habitacionais? Dessa forma como eu falei, com essas características do seu hotel. Tá, o hotel está vazio e eu recebi 20 reservas. Isso. Certo? Certo. Então, eu iria ver justamente com a governança, se tem algum andar bloqueado ou não, que às vezes tem, né? E a gente tenta botar de cima para baixo, que são dos melhores, né? Dos melhores para baixo. E de acordo com tarifa, tá? Então, seria basicamente isso, se não tivesse mais nenhuma outra solicitação. Mas trabalhar em conjunto com a manutenção, o setor de governança, que às vezes um hotel com 100 unidades só tem 20 reservas para aquele dia, os outros setores do hotel aproveitam para fazer, né, fechar o andar todo, né? Então, isso tudo é conversado. Então, tem uma comunicação entre setores, isso é fundamental. Olha, seria por aí. Tá, eu procuraria colocar os 20 apartamentos distribuídos em somente 2 andares, 10 e 10. Por quê? Otimizar a camareira. Mas é claro. Mas é claro. Então, quando eu falo em alocar o hóspede em unidades habitacionais de forma estratégica, é dessa forma que eu estou falando. E que você está falando também. Eu só estou querendo... como é que eu posso dizer? Alinhar os nossos raciocínios, entendeu? Eu preciso entender
todos esses aspectos e simplesmente falar, ah, não, vou botar no 101, vai. Ah, o outro vou botar no 205, vai. Ah, o outro eu vou botar no 303. Aí quando você olha, você tem, sei lá, 3 apartamentos no primeiro andar, 2 apartamentos no segundo, aí 5 apartamentos no terceiro. Entendeu? Aí você pega com toda a operação. Você tá entendendo? Sim, lógico, lógico. Tá Por isso tem que ser conversado, né, entre os setores. Isso é fundamental, né? E também, continuando até o que você colocou, operar com sistemas operacionais hoteleiros. Hoje não faz nenhum sentido qualquer meio de hospedagem, independente do tamanho, ele não ter um sistema operacional hoteleiro, porque isso era um custo bem elevado há algum tempo atrás. Hoje em dia, nós dispomos de milhares de opções de sistemas com custo bem acessível e que te dão informações que são fundamentais para você operar com o teu hotel, né? Ele, Sim. como você colocou, ele te mostra ocupação por categoria, ele te mostra disponibilidade por categoria, mas em algumas situações vale a pena você trabalhar, overboocar uma categoria para você conseguir encher o seu hotel em um determinado período, mas eu vou falar sobre isso mais à frente. Tá? Bom, vamos lá. Então, eu listei aqui algumas situações que eu acho que são 5 situações que eu acho que nós temos que ter atenção quando nós pensarmos em formas de trabalhar com a recepção. O que eu estou querendo dizer com isso? Independente do tipo de meio de hospedagem, existem situações que são situações chave e situações problema no dia a dia operacional. Uma amiga minha recentemente me falou assim, Gustavo, eu estou querendo investir, comprar uma unidade, enfim, um apartamento, para eu alugar no Airbnb em Arraial do Cabo. Eu falei, poxa, bacana. Bacana, você acha, você tem giro, tal, legal. Só que quem vai fazer o check-in e o check-out? Porque você mora no Rio, teu apartamento está lá em Arraial do Cabo. Então o problema dela começou lá na base, né? no mínimo. Mas quando nós falamos de um hotel já estruturado, e talvez essas cinco questões que eu trouxe aqui sejam questões simples, mas são questões que, em função até do momento que nós estamos vivendo de pandemia, de novos hábitos de consumo em hotéis, são situações que carecem de inovações. Que precisam de ter profissionais, que nesse caso a ideia é que sejamos nós, né? Porque estamos aqui fazendo um curso específico para isso, uma formação nesse sentido, para que a gente traga e pense inovações para como essas situações elas possam acontecer de uma forma melhor, seguindo esses preceitos que eu falei no início, né? Com um serviço de excelência e aumentando a rentabilidade. Então, as duas primeiras situações do early check-in e do late check-out, que é early check-in a entrada antes do horário, late check-out a saída depois do horário, né? Ah, não, meu hotel, o check-in precisa ser 14 horas, só que o hóspede gostaria de chegar às 10 da manhã. A saída precisa ser meio-dia, mas o hóspede gostaria de sair às 15 horas, né? Onde existe um problema com essas solicitações? Quem saberia me dizer? Professor. Na programação, né? Porque tem pessoas o tempo todo fazendo reserva para entrar, tem que ter uma organização ali, né? Alguém falou mais alguma coisa? Eu, na verdade, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu tinha uma dúvida, na verdade. Pode falar. Recentemente ouvi um termo que, na minha concepção, eu acho que não existe, eu acho que é incorreto, mas, de repente, o senhor, né, com um pouco mais de experiência, já, de repente, pode ter ouvido. O senhor já ouviu falar de late check-in? Não. Não, então tá bom. Muito obrigado. Não faz muito sentido, né? Na verdade, o que pode acontecer... Desculpa, qual é o seu nome? É Iago. Iago, o que pode acontecer é o seguinte,
essa expressão, ela faz sentido de que forma? Alguns hotéis, você tem a sua reserva garantida até às 18 horas. Então, assim, eu fiz uma reserva, a sua reserva ela está garantida até às 18 horas, por mais que você tenha feito um pré-pagamento. Passou desse horário de 18 horas, o hotel, ele se reserva, não são todos, tá? Mas o hotel, ele reserva o direito de cancelar a sua reserva e colocar uma outra pessoa no lugar. Tá? Se eu não me engano, os hotéis Ibis fazem isso. Não sei se tem alguém aqui da Accor que possa confirmar isso. Então... Oi? Positivo. Faz isso, né? Então, eu já vi, por exemplo, pessoas na fila do check-in, aí falou, aí dá 18, olha, só para avisar que são, mas eu tô aqui na fila, eu vou entrar, tá? Então, talvez essa expressão, Iago, se refira a esse hóspede que vai fazer o check-in, mas num horário muito elevado, bem depois desse horário convencionado de 18 horas. Eu, por exemplo, quando faço reservas para mim, que eu sei que eu vou chegar no hotel muito tarde, tipo 10, 11 da noite, eu sempre aviso. Porque eu sei que corre esse risco de ser cancelado. Entendi. Tá? Talvez seja um check-in atrasado, né? Exatamente, exatamente. Eu ouvi um barulho como se estivessem mandando mensagem no chat. Ou se alguém Sou eu. Diga, pode falar. Sou eu que levantei a mãozinha. Pode falar. Então, mas as reservas já não são todas garantidas? Né? Então, Muito difícil hoje em dia se aceitar uma reserva que não tem um cartão de crédito. Deu 18 horas, você já sai dando check-in em todas elas. E aí só fica esperando, já até prepara já a chavinha com o nome da pessoa, tudo ali bonitinho, né? Em caso de chave, cartão. E já deixa prontinho. Quando a pessoa chegar, seja de madrugada ou qualquer hora, você já está com tudo pronto para entregar. Seu nome é? Eu não sabia, Simone. Eu não sabia que tinha hotel ainda que aceita reserva sem garantia. Então, Simone, primeiro quero te agradecer pela tua colocação, porque me ajudou muito. Vou te explicar. Você não realmente, inclusive a garantia está aqui, ó, entre os 5, tá vendo? Walk-in, garantia e gastos elevados. Eu acho surreal algum hotel que hoje, eu acho surreal, assim, inconcebível um hotel que trabalhe hoje sem garantia. Esquece, tem que ter a garantia. Tá? Eu só abriria a mão da garantia num cenário parecido com o que eu falei agora há pouco. Eu tenho 100 unidades habitacionais, só tenho 20 reservas, ou seja, meu hotel está super vazio, batendo lata, alguém faz a reserva, não tem nenhuma garantia, tudo bem, eu até faço. Por quê? Se a pessoa não aparecer, ok, eu não deixei de vender para ninguém. Tá? É que nem aquela galera que liga do aeroporto, né? Mas fala, tô indo para ir, aí o motorista, né, tem sempre uma comissão, né? Tem trabalho assim, né? Mas por que eu estou te agradecendo por esse comentário, Simone? Diga. Porque, veja bem, eu tenho uma reserva, dei o meu cartão de crédito, ok? Ou seja, aquela reserva está garantida. Uhum. Deu 18 horas, eu não compareci, eu debitei o valor daquela diária do cartão de crédito. Por que eu não posso vender esse quarto para outra pessoa? Porque vai que essa pessoa aparece de madrugada. Perdeu. Se a pessoa não garantiu... Agora, o que acontece muito é que são reservas, muitas vezes, feitas de última hora. E, por incrível que pareça, existem, inclusive, redes grandes que aceitam cartões inválidos como garantia. E aí você não consegue, e muitas vezes, falar com o hóspede para pedir um cartão, ou está muito em cima, ou é um final de semana. E aí é bem possível você ter reserva não garantida. Você compra pelo Booking, por exemplo... Aí vence, né? Aí vence, é lógico. A Booking, por exemplo, de última hora, ela deixa você fazer e nem pede cartão. Eu ia falar isso agora. Eu ia perguntar se vocês recentemente tentaram fazer reserva na Booking. O que mais tem agora é pague só no check-in. É o que mais tem agora. Exatamente. Então, assim, tem muita reserva sem garantia. E você fica numa sinuca de bico. E se você vende antes e o site deixou vender sem garantia, você não tem direito de cancelar aquela reserva antes das 18. Então, depois das 18 ainda vai ter confusão. Se você não se acomodar. O entendimento que eu queria trazer para vocês era exatamente esse. É de você ter o feeling de quando você precisa bater o pé que só acomoda com alguma garantia real e quando você pode ser mais flexível na questão da garantia. Pensando sempre
não entendo isso de uma forma negativa que eu vou falar, mas é um fato, mas pensando sempre no que é melhor para o negócio, para o hotel. Não estou querendo dizer que a gente não tem que pensar no cliente, não é isso, tá? Mas pensando que é um negócio, que precisa ganhar dinheiro. Então, assim, eu já tive essa conversa muitas vezes com alguns hóspedes, né? Ah, não, mas eu estou cancelando a minha reserva. Por exemplo, eu fiz uma reserva e estou cancelando com menos de 24 horas. Você vai pagar uma multa. Poxa, mas eu estou cancelando, tudo bem, mas em contrapartida, eu deixei de vender aquele quarto para outras pessoas que me procuraram para essa mesma data. Então, assim, se eu realmente deixei de vender aquele quarto para outras pessoas que me pediram na mesma data, eu bato o pé na multa, porque eu deixei de vender realmente. Agora, se eu estou com o meu hotel vazio, aí é uma decisão de cada um, né? Eu estou falando que é uma forma que eu gosto de pensar. Se meu hotel está vazio, se eu não deixei de vender aquele quarto para outra pessoa e o hóspede está cancelando, também pode ser uma estratégia você abrir mão daquela multa para poder fidelizar a pessoa, mas deixando claro que, olha, eu vou fazer isso nessa situação específica, espero que o senhor volte, ou então, ao invés de eu devolver o dinheiro, isso tem sido feito bastante agora em função da Covid, né? Tudo bem, o senhor cancelou em função da Covid, então, ao invés de eu devolver o dinheiro, o senhor pode ficar com esse crédito e usar esse crédito para hospedagem numa outra ocasião. Entendeu? Agora, carnaval, por exemplo. Carnaval, o hóspede cancelou com 72 horas de antecedência. Eu vou devolver o dinheiro? Num período que tem demanda? Ou então eu vou fazer uma reserva. Carnaval, por exemplo, a gente tenta receber 100% antecipado. Não é nem garantia do parte, não, é 100% antecipado. Porque se ele não comparece, que ele paga uma multa de 30%, 40%, ainda assim para o hotel foi um mau negócio. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Professor, Diga. desculpa interromper seu raciocínio, mas não, pode ficar à vontade. Só para acrescentar sobre o early check-in, porque na agência a gente costuma fazer muito isso, porque eu trabalho com o pessoal de offshore, então eles garantem a reserva para o cara entrar no dia seguinte. Então a gente já manda para o hotel early check-in para entrada no dia seguinte. Então, assim, ele já tem a primeira diária, ele não vai usar, mas ele vai chegar antes do horário do check-in no dia seguinte, entendeu? Então, na verdade, só para eu entender, hoje é dia 2, tá? Isso. Você faz uma reserva. Você reserva uma noite de 2 a 3, mas ele não vai entrar às 14 horas do dia 2, ele vai entrar na manhã do dia 3. Exatamente. Então, na verdade, não necessariamente é um early check-in, né? Aí pode ser até essa situação do late check-out, que o Iago falou agora. Então, é porque esse termo late check-in, inclusive eu não conhecia. Desculpa, late check-in, Ele falou isso e eu acabei me lembrando, porque quando a gente começou a mandar dessa forma, a menina do hotel até me corrigiu. Ela falou, late check-in não existe. Nós temos o early check-in no dia seguinte. Mas que não é o seu caso. Não, desculpa, early check-in no dia seguinte. Tá, entendi. Sim, Perdão. Desculpa, qual é o seu nome? Eloá. Então, Eloá, esse seu exemplo é um exemplo perfeito. Acabou que eu comecei a falar das garantias e não fechei a questão do check-in e do check-out. No mercado offshore isso é muito comum, porque vocês recebem pessoas de diversas localidades que chegam em horários de voos diferentes, que vão para aquele hotel para pernoitar e no dia seguinte pegar um transporte para embarcar, não é isso? Ou então por conta da quarentena, né? Que eles fazem. Sim. Então, o que acontece? Onde acontece o problema aí? Isso é uma discussão muito grande quando eu falo de hotelaria para não hoteleiros. É uma discussão muito grande. Se eu pago por uma diária, as pessoas entendem que essa diária
são de 24 horas. Então, o correto seria, eu entro meio-dia, eu tenho que sair ao meio-dia. Desculpa, eu entro 14 horas, eu tenho que sair 14 horas no dia seguinte. Mas não é assim que funciona. Eu entro 14 horas, eu preciso sair meio-dia. Por quê? Eu preciso ter tempo para limpar e arrumar o seu quarto para uma outra pessoa que vai entrar às 14 horas. Imagina que isso foi um grande problema, por exemplo, Copa do Mundo e Olimpíadas. Tem até depois, se vocês quiserem pesquisar, eu posso compartilhar com vocês. Saiu até uma matéria, não lembro em qual veículo, mas eu tenho a matéria, mas não lembro onde foi, sobre a operação que o Copacabana Palace fez no que nós chamamos de ondas de hospedagem. Então você lota o hotel com um grupo, aquele grupo sai, no mesmo dia entra um outro grupo. Então você tem 3 horas para arrumar todos os quartos do hotel. Então, assim, se eu estou com um hotel lotado, o meu check-in é 14 horas e eu tenho uma empresa querendo colocar os seus colaboradores entrando às 10 da manhã, isso pode se tornar um problema, porque eu posso simplesmente não ter quarto disponível para eles. Então, eu preciso gerenciar isso para que eu não prometa algo que depois, quando eu for cumprir, vai me gerar um problema. O melhor dos mundos para um hotel é essa situação. Eloá, né? Ô, Gustavo, diga. Inclusive, é muito comum em companhia aérea essa mesma situação, porque os voos nunca casam, então a reserva ela sempre começa no dia anterior, que o tripulante pode chegar às 6 da manhã, por exemplo. E na melhor da sua boa vontade, o seu dia mal começou, você não tem como colocar o apartamento limpo para ele, né? Mas é uma necessidade. Em um hotel de aeroporto, é muito normal também você ter essas ondas de troca de pessoal, né, de hóspede. Quando tem layover, né? Porque existe muito layover e às vezes são utilizações curtas. A empresa que eu trabalhava, por exemplo, tem um hotel em Guarulhos. Então, no mesmo dia, você ocupava aquele quarto, às vezes 4, 5 vezes, por incrível que pareça. É Slaviero? Não, ele agora é um Hampton. Mas era Slaviero, não era? Não, ele era um Matiz. Ah, tá. Porque eu me hospedei nesse de Guarulhos há muito tempo, que é dentro do aeroporto mesmo, que o banheiro era até fora do quarto. Não, ele tem um ônibus que faz o transfer do aeroporto para o hotel, mas ele fica a uns 15 minutos do aeroporto. Legal. Então, assim, é muito normal você ter esse entra e sai de hóspede, é uma confusão. E sobre essa questão da diária de 24 horas, se eu não me engano, tem até uma ação no Supremo sobre isso, que não foi julgada ainda, mas por essa reclamação de querer usar as 24 horas, porque se chama de diária, né? Exatamente. Mas o mais importante, eu acho que é deixar bem claro na hospedagem e até no link lá da confirmação, que horas começa e que horas termina. E isso está disponível no site. Quando você coloca essa informação bem clara, evita muito problema, né? E a questão da garantia até as 18 horas também. Exatamente. Quando você tem um descritivo no seu canal de venda bem feito, e na confirmação de reserva também bem feita, você fica bem respaldado para mostrar para a pessoa. Eu acho que ela não tenha lido e você mandou esse documento para ela. Né? Tá. Professor, diga. Só para poder finalizar, eu trabalho no Promenade atualmente e hoje a gente está fechado com uma empresa offshore, mas antes, quando a gente estava aberto ao público normalmente, era divulgado, não nos sites, né, mas o gestor do hotel sempre informou para a gente que o nosso check-in, o nosso check-out era ao meio-dia. Os mesmos horários dois. Isso, porque éramos obrigados a servir 24 horas de hospedagem para o hóspede. Deus abençoe. Isso, claro, já teve muito problema. O senhor até falou, carnaval e ano novo, né? No carnaval e ano novo, Rock in Rio para a gente também era horrível. A gente está na Barra, então o show do Rock in Rio começa cedo, então o pessoal do Rock in Rio começa a aparecer no hotel 7 horas da manhã. E o pessoal que saiu do show do dia anterior chegou de madrugada. Então, assim, uma loucura, e a gente não... Que hotel é esse, conseguia segurar Daniel? até uma certa parte, a gente conseguiu segurar até uma certa parte, mas não conseguia segurar tanto. É o Promenade da Barra da Tijuca. Barra Tinha 2, agora só tem um. Barra First? Não, esse já não é mais. É o Promenade Link Stay. Ah, tá, sei. Sei qual é o Link Stay. É ali, perto do shopping ali, né? Não, do Via Parque, não é?
Isso, entre o Via Parque e o hospital, né, da Unimed. Da Unimed, isso aí. Professor. Bom, diga. Oi, desculpa, eu só fico com uma dúvida em relação a isso. Quando nós temos check-in e check-out no mesmo horário, como é que o pessoal da camareira, como é que eles fazem para atender? De fato, consegue honrar um check-in meio-dia? Ou fala que o check-in está liberado, mas o quarto ainda não está limpo? Porque eu fiquei pensando aqui agora, fez check-out meio-dia. E aí, check-in meio-dia, como é que faz isso? A gente tem que corre muito. Tem que perguntar. É muita correria. Dela, porque eu também não gente, é surreal. É muita correria. Surreal, surreal. Só para eu terminar esse slide aqui, então, assim, um outro ponto é o walk-in. O que é o walk-in? O walk-in é aquele hóspede que a gente alguns conhecem como hóspede passante. É aquela pessoa que não tem reserva, chega lá no balcão da recepção, olha, eu queria um quarto. Então, isso é uma situação que pode ser muito boa, porque normalmente o hóspede walk-in, ele paga tarifas mais elevadas, tá? Mas isso também não é uma regra, porque se eu tiver com o meu hotel vazio e entrou um walk-in ali, eu posso negociar uma tarifa boa para fazer com que ele entre e melhore a minha ocupação. E é nesse ponto que dá muito problema, e os agentes de viagem vão concordar comigo, porque muitas das vezes a recepção não é bem orientada nesse sentido, aí a recepção dá uma tarifa menor do que a tarifa que esse hóspede tem com o agente de viagens, onde ele costuma fazer as suas reservas, e depois isso dá um problema danado, justo, né? Porque precisa existir uma cooperação de mercado, a agência precisa do hotel, o hotel precisa da agência. Então, por isso que eu digo que essa situação é uma situação, um problema, e que precisa ser feita de uma forma bem feita. Tá? Eu vou falar isso na próxima aula, e isso tem uma complexidade maior ainda, porque hoje os hotéis, é mais comum nos hotéis, assim como acontece há muitos anos nas companhias aéreas, as tarifas flutuantes. Então hoje é mais comum, cada dia mais comum os hotéis trabalharem com tarifas flutuantes, que na verdade os hotéis já não chamam de tarifas, chamam de BAR, Best Available Rate, melhor tarifa disponível para aquele dia. Amanhã pode ser outra tarifa, ou daqui a 2 horas pode ser outra tarifa. Então, a hotelaria absorveu essa prática das companhias aéreas. E um outro ponto que tem a ver com as garantias é um relatório que alguns hotéis não dão muita atenção para esse relatório, mas eu acho que de extrema importância, que o sistema te diz, que é o relatório de gastos elevados. O que é isso? Alguém sabe o que é o relatório de gastos elevados? Professor, o senhor está falando do relatório de saldo elevado? Exatamente, relatório de saldo elevado. Pergunta que eu ia fazer. Do hóspede saldo elevado. Exatamente. Okay. Exatamente. Gastos elevados, saldos elevados, isso varia de hotel para hotel, mas enfim, que bom que vocês entenderam o que eu estava querendo dizer. O que é isso? Você estipula no sistema um valor padrão, e os hóspedes que têm os gastos ao longo da sua estada que superem esses valores, eles entram nesse relatório para que você fique atento a esse saldo elevado, né? Para que você não tenha problema depois de receber esses valores. Porque pensa o seguinte, eu tenho a primeira diária ou a minha hospedagem garantida, aí fiz o meu check-in. Aí eu vou lá no restaurante, consumo, vou no lobby bar, consumo, tal, meu saldo está lá em cima. Aí um dia eu vou para a praia e não volto mais. O hotel ficou com esse prejuízo. Então, seria interessante, e isso não flui bem na maioria dos hotéis, mas estratégias para que o hotel não tivesse prejuízo nesses saldos elevados ou gastos elevados. Enfim, nesse hóspede que tem um consumo diferente do que é comum, e muitas das vezes os hóspedes mal intencionados, normalmente, eles têm um consumo fora do comum. Diga. Então, nesses casos, assim, se é um cliente que não tem histórico nenhum, né, não vem de agência, onde você pode entrar em contato com ele, você não tem nada, né, dele, pega-se uma pré-autorização no cartão dele.
né? É isso aí. Saiu, foi para a praia, não voltou mais, você pega o cartãozinho dele bem bonito lá, já usa aquele código de pré-autorização para fazer a venda já. Exatamente. Sem prejuízo. Exatamente. E dependendo, ainda entra no quarto dele para ver se tem algum valor lá dentro e confisca, né? Na mala. Até ele aparecer. Uma coisa legal também para fazer com essa prática é você ter a equipe bem alinhada sobre o consumo que está rolando ali. Porque o relatório você sempre vê, possivelmente, no dia seguinte, né? Ou no final do dia. Agora, quando você tem uma equipe bem alinhada, que o cara vê que está pedindo garrafa de uísque, um monte de coisa que foge do perfil do seu público, a própria equipe já te sinaliza, tem uma pessoa aqui que está fazendo um consumo muito fora da média. Isso em tempo real. E aí você consegue ficar atento e evitar bastante problema. Aí vocês concordam que se eu sou agente de viagens, ou se eu trabalho com contas corporativas, e eventualmente eu vou hospedar uma pessoa que eu sei que tem um padrão de consumo, não seria mais conveniente para todo mundo eu já comunicar ao hotel? Olha, esse hóspede aqui, ele tem esse perfil, ele tem esse padrão e tal, porque às vezes algumas pessoas encaram com um certo constrangimento, porque eu já vi hotéis, por exemplo, onde não se consegue fazer essa pré-autorização, aí o que a recepção faz? Cancela a chave No do post. quarto. Oi? Não, achei que fosse. Eu já trabalhei num hotel que eles trabalhavam com no post. Nesse caso, era quando o hóspede tem. Eu acho que tem mais a ver com garantia. O hóspede ele não autorizava deixar esse cartão, né, essas informações de cartão. Então, a recepção botava informação de no post. Então, nem o restaurante, nem o spa, nem nenhum lugar, nenhum ponto de venda do hotel conseguia fazer venda para ele lançada no apartamento. Entendi. Era sempre Tinha com que pagar pagamento tudo. direto. Isso no Promenade? Não, isso você foi no no Sheraton, Sheraton Rio. Eu sou do Promenade atualmente. Ah, tá, legal. Eu acho que é Sheraton e Rede Accor que fazem isso, com frequência. É muito difícil Professor, conseguir fazer tenho a uma autorização dúvida. no início. Você pede para o cara pagar a diária no início e ouve aquela clássica. Eu viajo Exato. o mundo todo e ninguém... Nossa Senhora. Então, a pré-autorização é mais difícil ainda, mas para quem consegue fazer, é uma boa. Vocês entendem, então, que isso é só para retomar. Alguém falou que tem uma dúvida, eu já vou dar a palavra. Veja só como nisso que a gente está falando aqui, como vai de encontro com o que eu falei no início, que nós precisamos pensar em soluções inovadoras que tragam excelência de serviço e rentabilidade para todos esses problemas que nós colocamos aqui. Pô, caramba, será que o hotel ele já não poderia, sei lá, ter um aplicativo que cobrasse já tudo? Existe aplicativo para tudo. Será que ele não poderia pagar pelo PayPal, na conta dele do PayPal direto? Enfim, não sei. Tá? Tô trazendo aqui situações para problemas que a resposta, inclusive, eu não tenho. Para vocês pensarem e abrir a cabeça de vocês de situações porque eu não tenho essa resposta, porque cada hotel tem uma operação diferente, tem um perfil de hóspede diferente, o problema é diferente, mas que nós precisamos ter atenção. Eu trouxe aqui 5 exemplos que, na minha opinião, são exemplos bem corriqueiros, mas importantes, mas que existem outros também. Diga quem falou que tem uma dúvida. Oi, boa noite, é a Leandra. Oi, Leandra. Em relação a esses hóspedes que têm gastos incomuns, assim, fora da curva, que o senhor comentou, a colega até colocou do uso ali daquele código do cartão para pagar, a outra colega coloca aí no post, mas surgiu uma dúvida. Por exemplo, o hóspede está fora, ele saiu, alguém comentou aí de pegar, confiscar algum bem da mala, alguma coisa dele, isso pode fazer? O hotel tem esse direito de fazer, cada um tem uma operação diferente, eu entendi. Mas isso é lícito perante a lei fazer? Você pegar um pertence do hóspede e confiscar? Oi, eu posso responder? Por favor. Porque fui eu que falei. Então, Leandra, tem situações que o hóspede sai e põe aquele não perturbe e a camareira passa assim, olha, já tem 2, 3 dias, eu não vejo nenhum movimento lá. Aí a recepção leva para o gerente de recepção e vê que não teve gasto nenhum ainda. Então, isso cheira a calote, né? Então, normalmente, isso é levado ao gerente geral, aí vai
o chefe de segurança, vai a gerente de governança e a gerente de recepção. Entram os 3 dentro do apartamento para ver o que é. Se o hóspede deixou alguma coisa, já teve caso de hóspede deixar uma mochila cheia de pedra, né? Então, aí você normalmente pega aquilo, mas faz todo um relatório, toda a burocracia, entra todo mundo junto, né? Em apartamentos que são colocados aquele não perturbe lá e a pessoa some. Na verdade, o que acontece, assim, vou dar meu relato, como que, geralmente o modus operandi de quem é estelionatário, quer dar esse golpe, é muito parecido. Primeiro que é uma pessoa simpática, ele sempre busca fazer amizade com os funcionários, e aí o consumo dele vai ficando fora da curva. Em algum momento ele some e deixa as coisas sem valor dentro do quarto, né? Só teve uma vez que eu consegui realmente travar a porta com coisas de valor, e aí a gente entregou para a polícia e tudo mais. Só que, geralmente, ele já deixa coisas que não têm valor nenhum lá dentro. O fato de entrar no quarto, geralmente, é para só confirmar o que já aconteceu, que é a mochila está cheia de pedra, uma mala velha cheia de revista de papel que não tem nada. E aí, quando você vê, o cara já foi embora, o cartão vai ser contestado, provavelmente, da diária, e ele já não vai pagar os extras e você nunca mais vai ver aquela pessoa. É assim que geralmente acontece. Só teve uma vez também comigo que o cartão provavelmente não era dele, a gente debitou lá uns sei quantos R$1.000 de extra, e até hoje, pelo que eu saiba, nunca foi contestado. Provavelmente é até o cartão de alguém, se é que realmente era estelionato, que a gente não conseguiu confirmar, alguém que não confere a fatura, né? Bom, só para a gente encerrar esse tema, eu já precisei fazer isso, que eu me lembro, umas 4 vezes, de entrar, faz um inventário de tudo que o hóspede tem, acompanhado do gerente, do chefe da segurança, com outro, enfim, fazer um inventário, tal, etc. Mas respondendo assim, a sua pergunta principal, eu não sei te dizer se isso assim, se o hóspede questionar e na polícia, olha, reteve os meus pertences, eu realmente não sei se isso é um problema, porque se a gente, assim, todo hóspede que entra na justiça de overbooking ganha, só que é uma prática de mercado, entendeu? Então eu realmente não sei, vou até pesquisar sobre a legalidade disso, mas é uma prática que todos os hotéis fazem para tentar minimizar. Assim, na verdade, você acaba não minimizando, porque dificilmente tem alguma coisa de valor, e mesmo que tenha, sei lá, uma vez eu fiz isso, o hóspede tinha, sei lá, uma câmera, uma filmadora, o que eu vou fazer com isso? Vou vender no brechó para poder pagar a hospedagem? Então... professor, eu acho que não é legítimo reter nada do cara. Eu acho que também acho que não. Inclusive, eu já presenciei uma cena que o hóspede roubou um enxoval, foi até no hotel que o Ferreira hoje administra, e a gente chamou a polícia e tudo mais, e ainda assim a gente não saiu como errado, porque ele disse que ele podia sim ter um enxoval, por mais que tivesse com a etiqueta, e não deu em nada. Então, no final das contas, ele levou até um enxoval. Bom, vamos lá. Então, fechando aqui a questão da recepção, vamos falar sobre a governança. Então, assim, a governança, eu separei aqui 2 situações que são peculiares e importantes. Desculpa, na verdade, eu dividi errado. São 4 situações. A primeira é eu definir a tipologia das minhas unidades habitacionais. Percebam que eu não me refiro a quartos de hotel, eu me refiro a unidades habitacionais. Eu gosto de utilizar essa expressão, inclusive na literatura específica de hotelaria, também, na sua maioria, é tratado como unidade habitacional. Então, quando eu falo de tipologia de unidades habitacionais, refere-se a algo que eu já falei aqui antes, que já foi falado, desculpa, não foi nem eu que falei, alguém que levantou aí, de eu separar as minhas unidades habitacionais entre estándar, luxo. Por que um quarto é considerado estándar? Por que um quarto é considerado luxo? Por que o outro é considerado um quarto executivo? Enfim, os diferentes tipos de quarto. E um outro desafio, que parece ser algo bem simples, tá? Mas que pode ser algo complexo e atrapalhar a operação, é o seguinte: digamos que eu tenho, mesmo exemplo, um hotel com 100 unidades habitacionais. Pergunta: dessas 100 unidades habitacionais,
quantas vocês colocariam com uma cama de casal e quantas vocês colocariam com 2 camas de solteiro? Double twin e double double. Depende do público que você vai atender, professor, do seu mercado. Tem mercado que você vai colocar aí meio a meio, outros mercados você vai colocar só cama de casal. Depende. Ok, mas de que forma você iria buscar essa informação? Olhando o mercado, conversando ali com os players do mercado, conhecendo o cliente que eu vou atender. Quem dá mais? Eu diria que a maioria tem que ser em cama de solteiro, naquele tipo de cama que você junta e põe aquele pillow top transformando em casal. Caso sua necessidade seja de mais casais naquela temporada. Eu vou além. Eu digo que eu sempre recomendo para quem está construindo um novo hotel que todos os quartos sejam de 2 camas de solteiro, que você coloque um pillow top e vire de casal. Mas porque você tem qualquer possibilidade, né? Se você tem uma cama de casal, aquele quarto vai ser sempre com uma cama de casal. Mas, de qualquer forma, mesmo eu tendo essa facilidade de juntar as 2 camas de solteiro, o pillow top, para quem não conhece, seria uma capa. Você junta 2 camas de solteiro. Todo mundo aqui já deve ter dormido numa cama, né? Quando era criança, adolescente, aquela coisa de viagem e tal, juntar 2 camas de solteiro. Só que você tem um problema que é aquele vão no meio entre as 2 camas. Exatamente. Né? No final das contas, esse vão aí é o grande vilão. Por mais que o pillow top seja top, as pessoas sempre reclamam. E ainda mais se você trabalhar com algumas medidas de cama que não vão aceitar essa junção. Cama king, por exemplo. Eu trabalho com alguns modelos de pillow top que, cara, você não diz que a cama é separado. E aí você prende os pés, né? Coloca esse pillow top. O pillow top, ele tem não vou chamar de uma peça de almofada no meio, para que você não sinta aquela diferença. Um pillow top de uma qualidade, né, não tão boa, você vai sentir. Eu recomendo que você faça um teste antes com os modelos de pillow top e camas disponíveis, para que não sinta essa diferença. Mas a discussão não é essa. A discussão é, mesmo com essa tecnologia do pillow top, você precisa entender isso. O sistema operacional te dá essa informação de, em média, quantos quartos você tem. Desculpa, quantos hóspedes você tem por quarto. Então, ele te diz lá a tua acomodação single, quando ele fala a tua acomodação single, ele fala a tua acomodação double twin, que são 2 camas de solteiro, e ele menciona a sua acomodação double. O que eu estou sugerindo é que você pegue, através de sistema, a média dessas ocupações, né, por quantidade de pessoas no quarto e forma de utilização, porque se eu colocar lá que são 2 pessoas, eles podem ser 2 pessoas, mas não necessariamente um casal, então double twin. E normalmente o que eu faço? Dessa quantidade de camas, você achou lá uma média de utilização, você sempre coloca um pouquinho mais. Sempre coloca um pouquinho mais, porque é mais fácil. É um problema maior você ter 2 pessoas que não são um casal dividindo uma cama de casal, do que você ter um casal num quarto com 2 camas de solteiro. Porque no pior cenário você junta, se não tiver pillow top, bota alguma coisa lá no meio, enfim. Mas eu gosto de fazer essa média. E baseado nessa média, eu coloco uma margem de 10%, 20% a mais, né? Porque é uma média. Então vão ter dias que vai ser maior, vão ter dias que vão ser maior. Não, eu entendi, eu tive uma regularidade de ainda assim precisar juntar mais camas. Então eu aumento um pouquinho esse percentual e daí eu tenho a quantidade ideal de apartamentos double twin. Mas, professor, aí nesse caso você está falando de um hotel que você já está operando e já tem as informações, né? Sim, sim. No início, a problemática era como colocar como montar os apartamentos de um hotel que ainda não está operando. Realmente, se você já tem as informações, já sabe que é teu público, o pessoal já está ali dentro, e você só está trocando, por exemplo, vou trocar todas as camas por camas novas, fica mais fácil, né? Sim. De saber o que fazer.
Desculpa, qual é o seu nome, perdão? Bruno. Então, já aconteceu de eu assumir um hotel, tá? Um hotel que já operava, e eu percebia que o serviço da governança não rendia, porque toda hora era a recepção ligando e falando, olha, a gente chama na hotelaria de cama francesa, né? Você pega as 2 camas de solteiro e transforma numa cama de casal. Toda hora pedindo, a camareira tinha que parar o que ela estava fazendo para ir lá e fazer cama francesa. Então, aí nós fizemos, aí eu reorganizei as camas de forma que você diminuísse essa mudança toda hora na configuração dos quartos e tivesse enfim, o trabalho da governança ganhasse em produtividade. É claro que eu já vi casos também, professor, por exemplo, foi até um hotel na Pampulha, foi montado um hotel boutique, eram, sei lá, 55 quartos, e todos os quartos eram cama de casal, e não era junção, não era nada. No primeiro mês de operação, a gente já viu, cara, fizeram errado, isso aqui não tem nenhum quarto ruim. Porque às vezes vai o pai e a mãe num quarto e os filhos no outro, já começou a dar problema. E aí, nesse momento, você vai e readequa, compra colchão e tal, e troca, né? Posso dar um exemplo de um hotel que já no passado tinha muito problema com isso? Não sei se alguém aqui trabalha lá ou trabalhou, o Marriott, ali em Copacabana, porque o Marriott, as camas de casal são camas de casal. E eles não juntam cama. Não juntavam, né? Pelo menos na época. Então, quem fazia reservas para lá, os agentes de viagem, as empresas que faziam, precisavam estar orientados para o perfil para saber. Aí imagina, over de cama de casal. Então não tem mais cama de casal, só tem 2 camas de solteiro e o hotel não junta. Agora, a melhor solução que eu já vi para isso aí foi de espanhol. Faz um quarto com 40 metros e mete 2 camas de casal, faz twin de casal. Pronto. Acabou o problema. Ninguém vai reclamar. Exatamente. Twin de casal. Seu Pepe lá em Macaé, mestre pioneiro nisso aí. Aprendi com ele. Lá no Obviamente, Royal, né? A gente não tem espaço para fazer, mas é o cenário perfeito. É twin, é casal, tá tudo aí. Pode fazer o que você quiser. Exatamente. Essa é a melhor. Tanto que nos Estados Unidos isso já é uma prática há muito tempo, desses hotéis de motéis que eles chamam lá, né? De estrada, são sempre 2 camas de casal, porque você não resolve o problema. Né? Você tem um investimento maior, mas em contrapartida você recupera isso na operação. Bom, vamos lá. As outras questões. Cálculo de staff. O que é o cálculo de staff? Quantas camareiras eu preciso ter? Então, existem 2 métricas para isso. Alguns autores falam de uma camareira arrumando 15 unidades habitacionais por dia. Outros autores falam de uma camareira demorando 30 minutos em média para arrumar uma unidade habitacional. Por que 30 minutos em média e por que 15 unidades habitacionais? Eu já vou dar a palavra, eu sei que alguém levantou a mão. Porque você precisa levar em consideração, quando é uma arrumação de um hóspede, que ele vai continuar no hotel, é uma arrumação mais simples, e quando é uma arrumação que a gente chama de saída, um hóspede que saiu para a entrada de outro, é uma arrumação mais complexa e mais demorada. Diga aí quem levantou a mão. Fui eu. Diga. Então, a divisão é feita normalmente assim mesmo. São tantas arrumações para tantas saídas. E dependendo do hotel, porque depende muito do apartamento. Em média, cada arrumação leva 20 minutos. E cada saída leva uns 30 até 40 minutos, né? Dependendo muito. Ele em consideração vai de 12 apartamentos até 20. Dependendo. Essa é uma outra discussão que tem que colocar em consideração a permanência média do hóspede por quarto. Porque num hotel que você tem um giro diário, como é o caso de offshore, você tem todo dia uma arrumação do quarto. Se você for para um hotel, por exemplo, que você tem uma média permanência por quarto de 3, 4, 5 dias, a sua necessidade de camareira já muda, né? E essa é sempre uma discussão bem grande com diretoria e tudo, porque quando você tem hotéis com segmentos muito diferentes, eles querem colocar a mesma métrica para todos os empreendimentos. E no final a conta não bate. Vem com 0,4, 0,5, você é mid-scale,
E outra coisa, não é só a camareira, né? Eles colocam tudo no mesmo bolo e aquele coeficiente tem que te atender ali e você que lute. Você está entendendo por que eu levantei esse tópico? Esse é o ponto. Então, por exemplo, se eu tenho um perfil de hospedagem com saídas todos os dias, eu vou botar carpete no meu quarto? Nem se você não tiver saída todo dia, a não ser que você esteja no Polo Norte, né? Estou dando um exemplo extremo, né? Porque o quarto com carpete, ele demora muito mais tempo para ser limpo e higienizado do que um quarto que a gente chama de piso frio. Eu vou colocar, sei lá, peseira, vou colocar 8 travesseiros. Tapetinho de banheiro. Se eu tenho saída... Duvet. Só isso, duvet. Acabou. Exatamente. Acabou com a camareira. Para quem não sabe, o que é o duvet? O duvet é um ponto, é uma discussão eterna. O duvet seria uma capa para o edredom, porque para eu lavar um edredom é extremamente caro. Só que eu não posso, ainda mais agora, já não podia, agora menos ainda. Se eu dormir com o edredom e fui embora do hotel, não pode uma outra pessoa dormir com aquele mesmo edredom. Então esse edredom precisava ser lavado e é extremamente caro porque a lavanderia ela cobra, normalmente o preço é formado pelo peso da roupa. Então o que a hotelaria usa? Uma capa, que a gente chama de capa de duvet, né? Que é de um material mais leve que o edredom, aí você coloca o edredom dentro dessa capa. É como se fosse uma fronha, né, Gustavo? É como se fosse uma fronha. É o mesmo material do lençol, basicamente. Exatamente. Tem 2 lençóis com zíper. Exatamente. Tem duvet que não tem nem zíper e nem nada. Ele só usa aquele envelopado, igual de fronha mesmo, que é para facilitar para lavar. Não tem zíper, não tem velcro, não tem botão. É só envelopado mesmo, que nem a fronha. Aí sai muito mais barato eu lavar o duvet do que lavar o edredom. E aí eu já entro no próximo tópico, que é o para-estoque. O que é o para-estoque? É a quantidade de roupas que eu tenho, de enxoval que eu tenho. Jefferson tá aí? Oi. Jefferson. Oi. Me ajude, Jefferson. Qual é o para-estoque ideal para um quarto de hotel? O dos sonhos. Para-estoque dos sonhos da governança. Normalmente é 3, né? Tipo, um em uso, um lavando e um em reserva. Não. Para estoque dos sonhos é para estoque 4. 4. Todo hotel quer trabalhar com para estoque dos sonhos. Tá. Não, eu pensei... 4. Obrigado, Ricardo. Por que 4? Porque eu tenho uma roupa forrando, uma roupa guardada no hotel, digamos assim, uma roupa descansando e uma outra roupa na lavanderia. O que é essa roupa descansando? A roupa vai para a lavanderia, recebe aquele tratamento de limpeza com água quente, produto químico, etc. A roupa ela é feita de fios, né? Quando eu recebo essa água quente e esses produtos, esses fios eles se dilatam. Então é recomendado que quando essa roupa ela termine de ser lavada, passada e etc., ela fique um tempo descansando para que esses fios voltem não sei qual é a expressão, o oposto de dilatar, né? Mas que eles voltem ao normal, porque se você usar a roupa... encolher, obrigado. E não necessariamente encolher, mas vai voltar ao normal, né? Porque se você usar essa roupa com o fio ainda dilatado do processo de lavagem, ela rasga e acaba de uma forma mais rápida. Então, para o estoque ideal é que você tenha 4. Vamos falar de lençol, né? Um lençol na cama, um lençol na sua rouparia para substituição, um descansando e um que está na lavanderia porque você tirou no dia anterior para lavar. Gustavo, mas por que isso me interessa? Por que você está falando sobre isso? Porque eu até entendo o Jefferson falar em 3, porque nós falamos do mundo dos sonhos, mas a grande realidade da maioria dos hotéis é ter um para-estoque que a gente chama de 3-1, né? São ou 3, o 2,5, né? de 3-1. Uma roupa na cama, né? A outra para substituição na rouparia do hotel e a outra
na lavanderia. Ah, não, eu vim trabalhar num hotel, fui contratado para um hotel em que o para-estoque é de 2 para 1, uma roupa na cama e a outra na lavanderia. Socorro, se a lavanderia atrasar um dia, como é que você vai arrumar os quartos no dia seguinte? E se alguém Fica um monte de quarto no... arrumado esperando o lençol chegar. Já vi isso, hein? Entendeu? Isso é um problema. Assim como você pode ter um para-estoque, por exemplo, ah, não, o meu para-estoque de lençol tá ok, mas o de fronha não. O meu para-estoque de lençol é de 4 para 1, mas o de lençol é de 2 para 1. Então eu tenho lençol tá ok, mas me falta fronha. Ou então acontece muito. Eu tenho bastante lençol de solteiro, mas me falta lençol de casal. Gustavo, até me permite, essa é uma conta muito interessante que você está fazendo, né? Porque eu acho que muitos empresários aí e muitos gerentes gerais, eles deveriam fazer uma conta e propor às suas diretorias e sócios, ou seja lá o que for. O para-estoque 4 ele é considerado um para-estoque dos sonhos, mas quando você vê e avalia a economicidade no ciclo de 4 anos, o para-estoque 4 ele é o ideal. Porque a partir do momento que você propõe, né, e consegue realizar o descanso adequado dos fios do enxoval, seja ele banho, seja ele cama, né, você possui uma durabilidade desse enxoval muito maior. Exatamente. Ou seja, se você tem um 2x1, 3x1, 1 ano e meio, 2 anos, você está com o enxoval detonado, ainda mais dependendo da lavanderia que está prestando o seu serviço, Exatamente. Da temperatura da água, do tipo de produto que está sendo utilizado. A qualidade da água... 4, exatamente, você prolonga muito mais o tempo de utilização desse material. Ou seja, consequentemente, e a gente está falando de um item que é extremamente caro para a hotelaria, que é um enxoval completo, né? Quer dizer, se você consegue fazer uma conta racional e mostra para a diretoria, economicamente falando, é um investimento inicial muito maior, entretanto, você tem um retorno maior, porque se você fizer uma reposição de duo, né, o par, a cada 2 anos você faz uma reposição de um par estoque, de 2 pares estoque, né, você consegue ter uma economicidade enorme quando você trabalha 3x1. Sim. Sim, perfeito, mas é exatamente isso que eu acredito e defendo. Exatamente isso. Aí, eu estou falando que a gente opera dessa forma. A gente operou com 2x1, a gente operou com 3x1, a gente operou com 4x1. Cara, o 4x1 é o mundo dos sonhos, é o mundo dos sonhos, mas é a melhor operação. Não é à toa que ela está em muita literatura como a ideal. Exatamente. Né? Porque economicamente falando, ela é muito melhor. E até me permite até só voltar a um assunto que o Jefferson colocou propriamente ali no chat, né? Quando a gente fala da quantidade de camareiros, né, ou camareiras por unidade habitacional, né, a média aí de 20 ou de 15, eu acho que realmente é isso, depende do tamanho da tua unidade habitacional, depende dos tipos de acabamentos que você possui no teu hotel, depende da quantidade de objetos que você tem no hotel, e a gente hoje tem uma situação que os protocolos COVID, eles aumentaram significativamente em pelo menos 30% o tempo de arrumação das unidades habitacionais num hotel que trabalha sério, né? Quer dizer, que coloca um travesseiro em quarentena ou que faz a higienização adequada de tomadas, telefones, ou seja lá o que for, né? Isso foi um desafio muito grande para os hotéis, né? E essa quantidade de unidades habitacionais por camareiro no período de pandemia, na minha experiência, ela reduziu significativamente, os camareiros reduziram em cerca de 30% da sua capacidade de operação, e aí, por favor, aos colegas que trabalham com isso, peço até que avaliem, saber se eu estou viajando muito, mas essa é a realidade que a gente vem enfrentando, né? Então, Ricardo, o que eu quero... Desculpa interromper, aí você pega uma equipe inteira de governança entrando com atestado médico. É o caos, quando você sobrecarrega demais a equipe. Exato. Né? A governança, sem dúvida, é o setor do hotel que tem o maior número de atestado médico. Governança. Até porque o trabalho é pesado. O trabalho não é. E o setor que ganha menos, mas ganha menos. Bom, o que eu queria trazer com essas colocações é exatamente para que vocês
façam essas discussões no dia a dia de trabalho de vocês. É exatamente esse o objetivo. Caramba, agora eu tenho protocolo Covid, eu tenho que fazer uma série de coisas. Mas será que o que eu posso fazer operacionalmente falando? Porque da forma como a gente está trabalhando agora, a camareira não está conseguindo fazer 15, ela está fazendo 10 quartos. De que forma eu posso melhorar a operação de forma que ela volte a fazer os mesmos 15 e ainda, só que sem que eu perca a segurança nesse trabalho em relação à higienização? Caramba, eu fiz um estudo e que 4, realmente eu cheguei à conclusão de que o para-estoque de 4 economicamente é melhor do que o de 3. Esse é o ponto. Assim como também é diferente eu ter um lençol 100% algodão, com 500 fios de algodão egípcio, por exemplo, e eu ter um lençol de algodão exatamente. Um percal 180 com 80% de algodão e 20% poliéster. É diferente. A maioria dos compradores mudaram para isso, né? Teve uma leva completando enxoval com enxoval assim, sem ser 100% algodão. E realmente a durabilidade é bem diferente, né? E digo mais, muitas pessoas, eu sempre não falo só isso. A durabilidade quanto a maciez, a textura, né? Exatamente. Ela é totalmente diferente. Quer dizer, a qualidade na prestação de serviço ela altera quando você faz essa mistura dos tipos de tecidos. Porque, afinal de contas, o hóspede vai no hotel também para dormir. E quando você está deitado num tecido que não tem um toque gostoso, cara, a qualidade do teu serviço também está ruim. O hóspede transpira mais, o toque não é bom. São várias as questões que podem ser colocadas aí. Porque a gente vende hospedagem, né? Quem trabalha em hotel vende hospedagem, né? Agora o Gustavo, com o critério da Covid e tal, eu tô fora de hotel já tem um tempinho, né? Uhum. Então eu não sei o que mudou, eu não peguei a Covid, trabalhando em hotel, eu não peguei a Covid. Uhum. O que foi feito? Foram retiradas, as sugestões foram retiradas alguns acessórios dos apartamentos para poder melhorar a dinâmica das camareiras? E, tipo assim, né? Se tem um monte de acessórios dentro do apartamento, sai tirando um pouco aquilo para facilitar a higienização. E tem coisas que acumulam pó. O que foi feito? Então, cada hotel, assim, existiu até um protocolo padrão, comum, mas que não chegava nessa parte das unidades habitacionais, mas alguns hotéis adotaram protocolos que eles entenderam que fossem os ideais. Não é porque o Ricardo está aqui, não, mas eu tive acesso à parte dos protocolos que o SESC fez, eu vi lá com eles. O trabalho que o SESC fez foi fantástico em relação a... E também não é porque eu sou do Sistema S também, não. mas o trabalho... O SESC fez um estudo. Depois, até acho que se o Ricardo, não sei se já fez isso, depois, né, até compartilhar com a turma tudo que foi feito no SESC, porque foi um trabalho que... eu até comentei isso com ele na época, do que eu vi em termos de prática dos outros hotéis. Eu não vi algum outro hotel, eu tive contato com grandes redes que tenham feito uma padronização no nível com que o SESC fez. Foi algo bem interessante, bem abrangente, e assim, eles entenderam a operação, entenderam como o cliente usa o meio de hospedagem e envolveram todos os setores operacionais nessas novas práticas, deram treinamento, não foi isso, Ricardo? Exatamente, Gustavo. Nós juntamos todos os hotéis da Regional Rio de Janeiro, representados pelos líderes, né, de cada setor, como você colocou aí no início, né, desde a governança, a IB, recepção, né? Abrimos o nosso manual de operações, o nosso POP, reavaliamos o nosso POP de acordo com os protocolos internacionais. Na época nós chegamos a ficar 6 meses fechados, começamos a analisar como é que a Europa estava trabalhando, pegamos manuais escritos em inglês e em francês, fizemos a tradução desses materiais, começamos a ver como é que outros estados estavam trabalhando em relação a essa situação da higienização das unidades habitacionais, restaurante, almoxarifado, recepção. Retiramos alguns procedimentos de check-in, retiramos procedimentos de governança, ajustamos procedimentos de AIB
né? E fizemos uma propositura para a diretoria de um manual que a gente entendia que seria seguro para aquele momento e foi aprovado e é utilizado hoje nas 5 unidades operativas do Sesc Rio de Janeiro, né? E uma das coisas, Simone, que nós fizemos, complementando a tua pergunta, né? Foi justamente essa. Nós chegamos ao ponto de, não somente nas unidades habitacionais, mas também em algumas áreas de lazer, como o Salão da Lareira, o hall de recepção, etc., nós tiramos alguns mobiliários, alguns itens decorativos, inclusive, para poder facilitar a higienização dos ambientes sociais e dos ambientes particulares privativos, tá? Para que a gente pudesse passar a maior segurança possível para o nosso hóspede, não só nas unidades habitacionais, mas nas áreas compartilhadas. Pessoal, aí sobre o que tirar do quarto, eu posso dar um relato que eu vivi uma situação que a prefeitura pediu para tirar itens decorativos, como quadro, objetos que a gente não sei se tiraria normalmente, né? Mas outras coisas a gente tirou por opção e para atender protocolo, como, por exemplo, enxoval decorativo. É fato que ninguém lava a almofada a cada troca de hóspede, peseira, então a gente deixou o quarto mais clean possível. Ora para atender um protocolo da prefeitura, ou do estado, o que fosse, e outra parte para poder otimizar o serviço da camareira também, né? Porque, no final das contas, a gente tem uma pessoa trabalhando que tem alto risco de contaminação. Então, isso, Gustavo. A gente não chegou ao ponto de tirar um quadro, né? Mas uma flor artificial, determinados itens, foi reduzida a quantidade de peseira que era colocada no quarto. Exatamente o que o Gustavo colocou. Os procedimentos a gente tentou reduzir um pouco também o tempo de higienização, uma vez que já foi ampliado por conta do protocolo do Covid. Compramos alguns equipamentos para ajudar a equipe de governança e camareiras a fazer a higienização, principalmente no momento que a gente tinha check-out e check-in, né? Ou seja, mudança de grupo familiar na unidade habitacional. Então, nós analisamos assim, a miúdos o tipo de tecido, o tipo de sofá que era colocado, por exemplo, nas áreas sociais, foi alterado, né? Foi colocado um sofá, pode não ser tão bonito, mas que a higienização dele era mais simples de ser realizada diariamente. Então, nós fomos no detalhe, efetivamente, para garantir aí a qualidade na prestação de serviço, mas principalmente a segurança dos nossos hóspedes e nossa clientela. E isso foi, inclusive, parte do material que foi utilizado para a divulgação da reabertura dos nossos hotéis, né? O Gustavo aí teve o prazer de participar e ter acesso, acho que é por isso que ele está utilizando aí como exemplo para todos. Eu vi que a Rosimar colocou isso sobre QR Code, cardápio. Isso foi outra coisa que eu achei bem interessante. Primeiro que reduziu muito o custo de folheteria, porque praticamente todo o material que se tinha, guia de canal, cardápio do frigobar, tudo QR Code. Virou tudo um QR Code, e aí hoje você tem toda a informação no celular. Né? Você tem vários sistemas hoje em dia que você consegue colocar. Até as regras do hotel, né, Gustavo? Até as regras do hotel, tudo isso. Foi tudo QR Code. Agora, Bruno... Inclusive o check-in, virou um check-in online também. Isso aí. Agora, aí vai chegar num outro ponto que é interessante. Ah, não, o meu check-in agora tudo é QR Code e tal, etc. O cara vai, me imprime o QR Code na impressora, corta com a tesoura e prende com a fita na parede do quarto. Aí você entende. Aí não, né? Aí você faz uma arte legal, coloca um acrílico. Você tá entendendo? Atrás da porta do quarto num ponto que você definiu ali, ou coloca num acrílicozinho bonitinho também. Não vão avacalhar, né? É isso que eu tô falando. É um trabalho que teve uma ideia fantástica, acaba virando, um negócio esculhambado. Mas, e assim, e para trazer também algo interessante, não que não seja, né, mas para trazer a discussão para todos, aí eu falo agora também para quem não é hoteleiro, que está aqui com a gente nesse encontro de hoje, fiz um site inspection no hotel, fui convidado para fazer um fan tour, estou na dúvida de qual hotel vender, qual hotel que é melhor. Entra no quarto, vai lá na etiqueta do lençol. Na etiqueta do lençol vai estar lá, 100% algodão, tantos fios e tal. Se tiver lá 60% algodão, 40% poliéster, já sabe que é um lençol de qualidade inferior. Parece que não, mas
um lençol de 500 fios de algodão egípcio é diferente. Às vezes uma diária de 200 e outra de 250 por um lençol de algodão, parece que é besteira, mas vocês já devem ter vocês próprios, né? Eu já vivi isso, nossa, eu dormi nesse hotel, cara, como eu dormi bem, há muito tempo que eu não dormia assim, não sei o que tem, vai lá ver a qualidade do lençol. É o toque do lençol. Encolhe, né? O corpo transpira diferente, dependendo da quantidade de poliéster. São detalhes que muitas pessoas não sabem. Como dizem, a hotelaria ela é feita de detalhes. Então é bacana que... Diga. Oi, desculpa. Eu trabalhei numa operadora, trabalhei com luxo, e toda vez que a gente recebia tarifário de alguns parceiros, a gente pedia para descrever qual que era o lençol, porque isso fazia diferença para a gente no processo da venda. É isso aí. Tinha cliente nosso que só comprava se fosse acima de 200. É isso aí. Né? Para a gente, às vezes é um detalhe que, nossa, a pessoa está se importando com o lençol e tem gente que compra por causa disso, assim como a comida, a bebida que é oferecida, né? Assim como o outro item que eu coloquei ali, os amenities. Daqui a pouco o Gustavo vai falar que usa lençol de elástico, porque tá avacalhando o negócio aí. E as amenidades que tem no quarto também fazem... Ah, não, o meu hotel, o shampoo é L'Occitane. Faz toda a diferença. Não, meu hotel, o shampoo é Granado. Não, o meu hotel é um hotel econômico, uma tarifa mais promocional com L'Occitane. Na conta não fecha, mas justifica você pagar uma diária maior para ter amenities dessa qualidade, desde que o seu cliente perceba, enxergue valor naquilo, né? Eu, particularmente, por questões biológicas, eu não me importo com o shampoo do quarto, sou careca, né? Que tem no hotel. Mas, para algumas pessoas, a amenidade que tem lá contribui para o valor daquele quarto, né? Contribui no valor daquela hospedagem, daquela experiência. Diga, quem... Deixa eu fazer uma pergunta, Gustavo. Diga. Há um tempo atrás, estava um monte de hotéis colocando aquele dispenser, tanto para o sabonete quanto para o... Como é que ficou isso na pandemia? Olha, a maioria dos hotéis aderiram a isso, ou tiveram que tirar, né? Porque daí você perde um pouco. O lacre individual, para mim, foi sempre muito mais higiênico do que você botar. Sim. Olha, eu não sei te dizer como é que ficou isso. Eu, particularmente, eu me hospedei em poucos hotéis, muito poucos hotéis que tinham isso. Professor, diga. Professor, posso só comentar? Eu tenho viajado bastante esses últimos períodos e eu vi hotéis mais executivos, também hotéis de lazer. Eles têm aderido bastante a essa... É mais econômico, e a Europa está utilizando muito isso agora. Sim. Acho que depende do público também, né, Gustavo? Sim. Mas a Europa tem utilizado muito isso, os Estados Unidos, a América do Norte começou a colocar isso, e aí você faz o refill, né? Sim. E os hotéis de luxo todos estão utilizando já e utilizam, né, marcas mais conhecidas aí, de melhor qualidade, com shampoo, condicionador e sabonete corporal. Parece que tem um também que... Eu tenho experiência disso que a gente implantou nas unidades tem mais ou menos uns 3 meses. A gente colocou o dispenser, como exatamente o Ricardo falou, shampoo, sabonete e condicionador. E a gente tem tido um resultado positivo, inclusive, porque você agora tem uma quantidade muito maior de produto à disposição do cliente. E hoje tem muito produto de qualidade, como Fitoervas, por exemplo, tem essa linha, e outras tem. Então, você não precisa trocar o dispenser por baixa qualidade, entendeu? Entendi. Agora, o Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Tem 3 meses que você colocou, né? Uhum. E esse dispenser que você colocou é um que tem aquela proteção, porque eu acho meio... né? Ele é de né? acrílico, é um acrílico preto, e aí ele tem uma trava que ele fica preso o dispenser na parede. Você abre com uma chave, né? Dispenser de sabonete líquido, é uma chave Allen. Isso. Você abre para ninguém furtar. Mas acaba que um outro mal intencionado acaba quebrando e levando.
mas no final da conta é bem positivo, o custo diminuiu bastante. A gente fez um piloto primeiro para poder validar, e aí depois que a gente validou que o custo baixou, apesar do desvio de um ou outro, a gente conseguiu reduzir bem aí a despesa. Eu acho que reduz também no custo, né, no valor, e reduz também aquele lance da camareira, inclusive mais à tarde, né? Está toda hora levando mais amenities, mais amenities. Na verdade, a pessoa vai encher na sacolinha, né? Além do meio ambiente. Quando você... Exato. Como a gente trabalha em ilha, o lixo é um problema muito grande. E a gente acaba deixando o seu lixo para... Não tem jeito, né? Alguém rasga, vaza, alguma coisa acontece e a sua marca aparece boiando na praia. Então, isso é um problema bem grande. O que eu estava muito preocupada era com a higiene. A higiene desses dispensers, né? Desses que ficam presos. Você não vai manter ele para a vida toda, né? Você compra tanto o refil, quanto aquele bico dosador, que é a bombinha, quanto a embalagem separada. Não fica incomodado, não fica incomodado? Não, você compra tudo. Inclusive, o refil, ele é um refil, né? Você compra tanto a bombona para abastecer, mas de tempo em tempo você acaba tendo que trocar a embalagem. Não é com tanta frequência, não gera tanto lixo quanto a embalagem individual, mas chega uma hora que o rótulo começa a ficar com aquela cara, porque bate água, principalmente dentro do box. Era isso que eu ia falar, essa questão da higiene, né? Tem a questão sustentável, ambiental, papapá, mas e a higiene Senão disso fica aí, igual né? vidro de azeite, que você vai no restaurante, azeite, aí você vai, olha, o vidro está todo velho. Que todo mundo mudou o azeite para o sachê. Exatamente. Bom, todo pessoal, mundo mudou o azeite para o sachê. Vamos fazer o breakzinho, voltar daqui a pouco? Vamos embora? Que horas que a gente volta? São 8h38. Precisa de 20 minutos ou pode ser só 10? Vocês que sabem. 20 minutinhos, né, professor? 20 minutinhos para dar tempo da gente comer. O Iago vai no shopping comprar pizza. Nem eu, nem você, 15, pronto. Gente, eu acho que podia ser 10, porque essa aula passa muito rápido, 20 minutos, e temos poucas aulas. Desculpa fazer o papel do advogado diabo aqui, mas... Não, perdeu o direito de ir no shopping, Iago. Eu acho que no MBA, ok, no módulo principal, 20 minutos cabiam, porque nós tínhamos mais aulas, mas agora não. Para mim, basta 5 já está valendo. Você se importa, Vamos lá, 10 minutos 10 então, minutos né? então, gente. Tá, porque eu tô 10 minutos, isso aqui não é conseguir faculdade, não, isso aqui é MBA. Vamos embora, 10 minutos. 10 minutos. Corre! Então, 10 para as 9 a gente volta?
Voltei. Estão me ouvindo? Eu tô. Ah, tá. Sim. Legal, bacana. Bom, agora eu tô com perna do Iago. Deixei o Iago com fome. Desculpe, Iago. Tá tudo bem, professor. Eu não sinto minhas pernas aqui porque eu já tô com pressão baixa, mas eu vou sobreviver, tá? Desculpe, Iago. Eu quero saber se todo mundo que falou que ia voltar em 10 minutos já tá aqui na sala. Tô aqui na parada. Estamos aqui. Fechou. Bom, vamos lá, então. Deixa eu... Agora, quando a gente parou, né, que eu percebi que eu estava com a minha câmera desligada. Desculpa, eu não sabia. Depois que eu vi que estava fotinho ali, me perdoem. Bom, então deixa eu continuar aqui. É porque eu estou realmente preocupado com o tempo, com o que eu queria trabalhar hoje. Ô, Gustavo, o meu celular vai cair a bateria? Eu vou chamar outra aqui, tá? Pelo computador. Tá bom. Tá. Então nós paramos aqui na parte fechamos aí essa parte de governança e ficou faltando um outro setor. Isso aqui depois, se vocês quiserem fazer essa brincadeira aí, um meio de hospedagem com 150 UHs, com 83% de ocupação média anual, calcular quantos funcionários, o par estoque, e aqui está errado, aqui está a minutes, enfim, depois eu conserto. Se vocês quiserem brincar depois aí com esses números, fiquem à vontade, uma sugestão aí de exercício para vocês irem, enfim, praticar com o que a gente falou hoje. Bom, então vamos lá. Aí, finalizando os setores operacionais, nós temos o Departamento de Alimentos e Bebidas, né? Que basicamente, se nós falarmos assim de um departamento de alimentos e bebidas que entre os hoteleiros é chamado simplesmente de A&B, tá? Com esse e-comercial, não sei como é que chama essa letra, enfim, de A&B. Basicamente, está vinculado ao departamento, ao setor de alimentos e bebidas. Ele cuida, né? Café da manhã, o restaurante para almoço, jantar e etc. Room service, o serviço de quarto, frigobar. Tem hotéis que são mais completos. Aí você tem lobby bar, você tem o departamento de eventos, mas normalmente são esses 4 aí os principais serviços que o Departamento de Alimentos e Bebidas trabalha. Bom, café da manhã, todo mundo sabe, ele pode ser incluso ou não na diária. Normalmente, aqui no Brasil, é comum que esse café da manhã ele seja incluso. Algumas redes internacionais trouxeram essa prática do exterior, então hoje já tem um número considerável de hotéis que tem o café da manhã sendo cobrado à parte, né? O restaurante, essa parte de almoço e jantar, alguns hotéis, eles têm café da manhã, tem frigobar, mas não tem um restaurante disponível para almoço e jantar. Isso é uma prática, assim como não tem serviço de quarto. Mas, na verdade, o que eu queria falar com vocês sobre o setor de alimentos e bebidas não era necessariamente sobre esses serviços que o setor de alimentos e bebidas ele oferece. Para vocês terem uma ideia, na faculdade onde eu trabalho, nós temos um semestre inteiro só dedicado a falar de alimentos e bebidas. Nós falamos isso na última aula, não sei se vocês lembram, alguém usou uma expressão que eu achei bem interessante, 10% da receita, 90% dos problemas. Em termos de gestão, na minha opinião, é a parte mais complexa da operação do hotel. Então, eu trouxe aqui alguns aspectos, assim como eu fiz com a governança e com a recepção, que eu acho que são importantes dentro da natureza do nosso curso para serem observados e para que vocês conheçam. Então, não está passando. Então, o primeiro deles é o que eu chamo de índice, é o que eu chamo não, perdão, é o que é conhecido
como índice de utilização. O que é isso? Eu acho um índice entre usuários potenciais e usuários reais. O que são os usuários potenciais? É a quantidade de assentos que eu tenho disponíveis. Ou pode ser quantidade de pessoas em um determinado, de clientes potenciais ou de pessoas em um universo em que o meu restaurante está inserido. E os usuários reais. Então, eu identificando esses usuários potenciais e esses usuários reais, eu consigo achar um índice de utilização. Tá? Esse índice de utilização ele é importante, mas é um índice, como é que eu posso dizer? Ele é muito difícil que ele seja um índice assertivo quando você quer entender quais são os seus usuários potenciais além do seu limite de capacidade no salão. E eu vou explicar para vocês por quê. O mais importante é importante que vocês conheçam o índice de utilização, mas o mais interessante nesse slide é o índice de rotação. Porque um hotel diferente dos quartos, né? Normalmente, a pessoa que gere um restaurante, eu falei hotel, mas era restaurante, perdão. A pessoa que gere um restaurante, normalmente ele fala sobre, não, o meu restaurante girou tantas vezes. Eu tive um giro X no meu restaurante, diferente do quarto do hotel, que a gente fala de taxa de ocupação ou de utilização dos quartos. Tá? Então, como eu acho esse índice de rotação do meu restaurante? Primeiro, eu preciso saber qual é o tempo médio que uma pessoa utiliza fazendo uma refeição no meu restaurante. Ou no café da manhã do meu hotel, né? No serviço de até no serviço de quarto pode ser, mas vamos falar para facilitar o entendimento. Eu tenho um restaurante. Então, quanto tempo, em média, uma pessoa utiliza o assento do meu restaurante? E de que forma eu consigo aferir isso? No momento em que ele entra e no momento em que ele paga a conta e sai. Alguns sistemas, eles inclusive já lhe dão essa informação de quanto tempo a pessoa ficou no restaurante, ou aquela mesa foi ocupada no restaurante. E depois eu preciso, isso aí eu não preciso aferir, porque é algo que eu já sei, mas o período de tempo em que o meu restaurante fica aberto funcionando. Então, o meu índice de rotação simplesmente é o tempo médio que uma pessoa fica no meu restaurante dividido pelo período em que o meu restaurante fica aberto. Então, digamos que uma pessoa demore, em média, as pessoas demoram, em média, 30 minutos para fazer a sua refeição no meu restaurante. Se o meu restaurante funciona durante 2 horas, então 30 dividido por 120, o meu índice de rotação é de 0,4. O meu índice de rotação é 4. O que isso significa? Que o mesmo assento eu consigo utilizar 4 vezes. Vocês enxergam de que forma essa informação... Vocês enxergam não, desculpa. Vocês percebem de que forma por que essa informação é importante e valiosa quando nós falamos de operação do serviço de alimentos e bebidas? É uma pergunta, gente. Ou alguém não entendeu? Entendo, Gustavo. Eu acho que a sua pergunta está realmente tem dupla interpretação. Eu entendi da seguinte maneira. Depende muito da ocupação do hotel para você saber. Você tem uma média no café da manhã, não é isso? O total de pessoas que entram e saem naquele período que você tem no café da manhã? Qual é essa sua pergunta? Não. O índice de rotação, ele calcula quantas vezes eu posso utilizar a mesma... Aqui vocês vão entender. Digamos que eu tenho um universo de 2.000 pessoas que precisam fazer a sua refeição no meu restaurante, tá?
O período de almoço são de 2 horas e eu sei que cada pessoa demora, em média, 30 minutos para fazer essas refeições. Com essa realidade, eu tenho o meu índice de rotação 120, que são 120 minutos de duração, né? 2 horas de almoço que eu coloquei aqui, dividido por 30 minutos, que é o tempo médio que cada pessoa demora fazendo a refeição. Então, meu índice de rotação é de 4. Se eu tenho 2.000 comensais para fazer para utilizar, fazer o almoço dentro desse horário de 2 horas, eu preciso que o meu restaurante tenha pelo menos 500 assentos. Então, quando eu for, por exemplo, programar um evento, eu preciso saber eu preciso ter ideia dessa conta, desse cálculo, para eu saber quantos assentos eu preciso ter num evento. Quando eu for fechar um grupo para um determinado hotel, de acordo com a forma como esse grupo, como vai ser a dinâmica desse grupo no hotel, eu preciso saber a disponibilidade do restaurante daquele hotel. Quando eu sou o gestor do hotel, eu consigo saber se eu consigo receber ou não aquele grupo de acordo com aquelas características. Ou eu posso chegar, digamos que fosse uma realidade dessa aqui, só que o meu restaurante ele só tem 250 assentos, não tem 500. Eu preciso ampliar o meu período de funcionamento de 2 para 4 horas. Olha, eu não vou conseguir atender a sua demanda funcionando no meu horário normal de meio-dia às 14 horas. Eu preciso funcionar de 11 às 15 e, mesmo assim, essas refeições elas vão precisar acontecer. Não vai poder todo mundo comer ao mesmo tempo. Vai ter que ter uma rotatividade no restaurante. Alguém abriu o microfone. E não seria o caso de pegar um outro local? Porque eu já trabalhei num hotel, a gente ia precisar realmente ter mais assentos para o café da manhã. E aí nós colocamos mesas no lobby, tinha uma área que dava para usar na recepção, na frente do restaurante mesmo. Cercamos com aquelas correntinhas bonitinhas e tal, né? E botamos mesas para fora. E teve também já a ocasião da gente usar um salão de eventos. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Mas nunca mexi no horário. Eu nunca mexi no horário. Mas você concorda que, mesmo utilizando espaços alternativos, existe um limite. Né? Então, no momento em que esse limite ele é alcançado, olha, não tenho mais como colocar mais assentos, tá? Mas ainda assim eu não consigo alcançar a quantidade de pessoas que necessárias. Aí eu tenho que mexer no período de duração daquela refeição. Tá? Quando a gente fala de um evento ou de café da manhã, isso é melhor administrado. Mas quando a gente fala de um restaurante, por exemplo, aberto ao público... Eu ia até te botar uma observação, desculpa te interromper. No café da manhã, tem até sugestões, assim, se tem um grupo específico de uma agência, papapá, você até negocia, fala com a guia do grupo, coisa assim, e fala assim, será que o seu grupo não gostaria de ter o café no apartamento? Vocês vão sair para uma excursão e tal? E manda já logo as bandejas no café da manhã para aquele grupo específico, que você já se melhora a sua ocupação no café da manhã na área do restaurante. Então já teve isso também comigo. Sim. E tem uma outra situação de hotéis. Tudo bem que os hotéis, quando eles não têm o café da manhã incluso na diária, ele no check-in pergunta se o hóspede vai querer incluir o café da manhã ou não. Mas, de qualquer forma, existe uma oscilação entre o número de cafés esperados e o número de cafés vendidos, na medida em que o hóspede diz, não quis café da manhã, mas aí no dia seguinte eu decido tomar. Então, esse exemplo até que... foi Simone que falou? Eu. Tá. Estou começando a decorar os nomes. Então, esse exemplo que a Simone deu, trabalhando com essas métricas, eu já consigo me antecipar ao problema.
eu já consigo, ao invés de descobrir ali na hora que o restaurante não vai dar para acomodar todo mundo, e daí o café da manhã acontecendo, as pessoas chegando, a fila crescendo, e você tendo que montar mais mesa no salão de convenções, ou num foyer qualquer, ou etc., eu já me antecipo e já me programo antes para montar aquela estrutura de acordo com o número de pessoas que eu vou receber naquele dia. Ou então tem uma outra variável que eu posso mudar também. Eu preciso reduzir o tempo que as pessoas demoram tomando café, de 30 minutos para 15 minutos. O que eu estou querendo trazer para vocês aqui que a gente precisa desenvolver o hábito de analisar essas situações e transformar isso numa ação operacional. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um restaurante, o Bruno, né? O Bruno que está lá na Bahia. Isso, professor. Estou aqui na Bahia. O Bruno que está lá na Bahia. Aí o Bruno tem um restaurante lá em um dos hotéis e ele percebe que tem sido comum filas para as pessoas almoçarem, por exemplo. Poxa, todo dia eu chego aqui, fila no buffet, fila para entrar no restaurante, é agradável.